Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripari. Eu sou médica veterinária, me formei em 2008. Em 2009, me tornei criadora de cães. Comecei a criar as raças Australian Kelpie Bulldog francês. E ali começou minha jornada de vida. A minha grande paixão, a minha missão, que é criar cães. Bom, eu também sou veterinária e sempre sonhei em lecionar, em dar aulas. Quando eu comecei a criar cães, eu achei que o simples fato de ser veterinário, eu ia eu ia me dar super bem. E eu não ia ter que passar por nenhum tipo de problema. Foi aí que eu descobri que são duas profissões completamente diferentes. Sou criadora de cães e sou médico veterinário. Comecei a buscar conhecimento na área de criar cães. E para minha surpresa, não tinha nada voltado para o criador de cães. Existiam cursos para veterinário na área de reprodução de cães que às vezes abriam as portas para criadores. Mas não era um curso voltado para a questão de criar cães. Bom, olha, então, comecei a pensar no curso, a montar um material que pudesse trazer esse fundamento, né? Esse essencial. E aí, devido aos cursos de extensão que eu fiz na área de reprodução de cães, comecei a trabalhar em outros canis e ver que os problemas normalmente dentro do canil não acontecem como o criador sempre espera, que é um problema se a fêmea está com baixa fertilidade, é um problema um cisto ovariano. Não, os problemas são bem mais simples resolvidos no manejo do dia a dia. E aí então, em 2014, eu ministrei a primeira turma de um curso feito especialmente para você, criador de cães. Bom, esse curso era presencial, foi assim até 2020, né, depois da pandemia, depois ele foi gravado, né? E aí, nesses últimos anos, fiz materiais com livros em formato de PDF, tudo desenvolvido para quem quer criar cães. Mas criar cães não é algo tão simples e tão fácil. Porque além de tudo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nós somos muito mal vistos perante a população. Como se realmente a gente explorasse os cães e tudo mais. Isso vem martelando na minha cabeça nesses últimos anos. Por quê? E como que a gente poderia mudar essa imagem? Em vários vídeos eu já fiz algumas perguntas para os criadores. Assim, a primeira, em que momento que você deixou de se tornar um tutor de um cão de raça para ser criador? Porque são duas coisas completamente diferentes. São dois amores completamente diferentes. Eu já fui o primeiro cachorro de raça que conquistei foi um Basset Hound. E eu tive e não me tornei criadora com ele. Eu era tutora de um Basset Hound. Mas por causa de um Border Collie que eu chorei, eu me tornei criadora. Porque eu queria que outras pessoas sentissem a mesma satisfação e alegria que eu senti quando eu via aquele cachorro na ansiedade, esperando o momento dele trabalhar, e o outro voltando uma alegria que não tem explicação. Então eu queria poder criar cães que levassem essa mesma alegria para outras pessoas. Foi isso que me tornou criadora, que me deu o desejo de criar cães. Mas mesmo assim, tem algo a mais. Outras pessoas poderiam ver isso daí também querer. E não tem esse dom de criar cães. E aí eu ouvi um texto no Instagram e eu vou perguntar para vocês. Eu tenho certeza que você, que é criador assim como eu, vai entender o que eu tô falando. O texto é o seguinte: começa com uma pergunta. Você morreria por um de seus cães? Primeiro momento a gente pensa. Sim, lógico que eu morreria por um dos meus cães. Morrer, o ato de morrer, é um momento só. Ele é único, ele é rápido. O Criador, ele não morre por seus cães. Ele vive por seus cães. O Criador de verdade, a pessoa que nasce com o dom de criar cães, ela não aceita morrer por seus cães. Ela vive todos os dias, 7 dias da semana, 365 dias do ano, e muitas vezes 24, 48 horas. Porque os seus animais precisam de você. Por mais que esteja tudo desabando à sua volta, o Criador, que tem esse dom, ele vai levantar e vai lá dar o seu melhor, fazer tudo com excelência pelos seus animais, porque ele vive todos os dias por eles. E
como que algo tão especial, um dom tão especial em pouquíssimas pessoas pode ser tão mal visto lá fora, pode ser tão mal visto pelas outras pessoas. Isso é porque muitas vezes a gente mesmo, eu brinco agora que o criador tem que ser do armário. A gente tem que se mostrar, a gente tem que ter orgulho. A gente tem que começar pela gente. Vamos ter orgulho de ser criador de cães. Muitas vezes as pessoas me procuram, a primeira coisa que eu pergunto é: você é criador de cães? As pessoas, não, eu crio por amor, eu crio por justiça própria. Poucos são os que chegam pra mim e falam: sim, eu sou criador de cães. Ou então eu falo: é um hobby, é uma segunda função. Essa é uma das outras perguntas que eu tenho feito muitas vezes. Criar cães pra você é um hobby? É um segundo negócio? Ou você faz só por amor? Todas essas respostas são horríveis. Hobby é algo que você faz sem comprometimento, quando você quer, não espera nada de volta. É isso descaso que você tem com seus cães? Você cria por hobby? Quando você tem isso como uma segunda profissão, ela é secundária. Ela nunca vai em primeiro lugar, então os animais simplesmente está em segundo lugar. Por amor, você não vende seus cães, você doa. Como que você faz para manter a qualidade de vida e o padrão de cuidado desses animais? A gente vive num mundo onde a gente depende de dinheiro. Então ninguém cria por amor. A gente precisa desse retorno financeiro pelas coisas. A questão é, a única forma das pessoas verem o que realmente é um criador, é que sejamos profissionais. Que atuamos como profissionais, que temos... Primeira coisa, vamos ter orgulho de dizer. Quando alguém te perguntar, qual é a sua profissão? A minha profissão é criar cães. Eu sou criador de cães. Um criador de cavalos não tem vergonha de dizer que é criador de cavalo. De bovino também não. Por que você é criador de cães? Se acoa e tem medo. Assuma. Vamos sair do armário. Eu sou criador. A minha profissão é criar cães. Mas aí a gente entra numa outra dilema. O que define uma profissão? O que define alguém ser profissional? Você já buscou isso? Pois é. Isso lá atrás, quando eu desenvolvi o primeiro curso de criador Brasil. No Código de Trabalhador Brasileiro, eu não sei como está definida essa questão. Mas olha só, eu busquei a definição em empresas que fazem teste vocacional e tudo mais. O que é uma profissão? Uma profissão, né, é baseada em competências de uma pessoa, né, a capacidade daquela pessoa e os valores que partilham daquelas pessoas que exercem essa mesma função. Tá? O que define alguém ser profissional daquela área? Alguém. A definição vamos dizer assim, não é ético moral, é uma definição das, por que um médico é médico profissional? Certo? Bom, ele tem conhecimento profissional de informação técnica reconhecida. Ele passou por um estudo, ele estudou, ele tem conhecimento. Essa é a primeira coisa. Ele aplica esse conhecimento dentro do que ele faz na prática. Então, o profissional, ele tem a base de conhecimento e ele usa esse conhecimento na sua prática, no seu dia a dia. Um profissional, ele aspira à excelência. Ele busca todo dia dar o seu melhor. Isso não significa que ele não vai errar. Ao contrário, o profissional, ele erra todos os dias. Mas ele busca, ele aspira à excelência diariamente na exerção da sua função. Ele, todos os dias, ele desenvolve e mantém suas habilidades. Então, aquela função dele, aquela obrigação que ele tem dentro daquela área, todo dia ele vai tentar executar de uma forma melhor. Certo? Ele vai apoiar os seus colegas que exercem a mesma função nessa comunidade profissional, né? E vai liderar pessoas que tenham vontade de também ter essa mesma profissão, certo? Para instigar mudanças em toda essa sociedade, né? Um profissional, ele sempre vai colocar a ética em primeiro lugar, como base do seu trabalho, né? E ele vai oferecer essa informação de qualidade para toda a sociedade que está à sua volta. Ele vai evidenciar isso daí. Isso é ser profissional. Agora me digam, nós como criadores estamos sendo profissionais? Não. A gente não vê praticamente nada disso no nosso meio. Mas nunca é tarde para mudar. Está na hora da gente sair do armário, ter orgulho de quem somos e do que fazemos, porque é um trabalho lindo e sermos profissionais. Afinal de contas,
A gente cria, a gente produz, a gente... Olha só, eu procurei muitas... Quando esse material novo, tudo... Uma definição para nossa profissão. Não existe palavra mais linda que define tão belamente criador. Sinófilo, sinocultor são palavras muito bonitas, muito cultas, mas elas não têm a definição de que significa criar, desenvolver, criar algo novo. Quem é o grande criador? É Deus. O criador, ele nasce, Deus dá. Deus considera essa pessoa tão especial que ele dá um pedacinho do dom dele de criar, essa vontade de criar algo novo, de fazer o melhor, de desenvolver o melhor. E tudo isso que você cria de melhor aí dentro da sua casa, do seu quintal, da sua chácara, vai levar a uma alegria tão grande para outras famílias. Eu falo porque os cães já me salvaram de diversas formas. E nesses últimos anos que eu passei por um processo de luto muito complicado, só o que me salvou foram os meus cães. Então, o que você faz é muito lindo. Você cria cães, buscando criar com excelência, melhorar cada dia mais, para poder levar a outras famílias uma alegria que só um cão pode proporcionar. Eu tô aqui de camisa branca para gravar para vocês, eu estou até agora com o nego no colo. Eu não tô nem aí. A camisa branca sem pelo não tem graça. E é isso que esse cãozinho vai gerar novas famílias, vai formar lares. Então, você exerce uma profissão linda. Vamos nos tornar profissionais. E fui vendo essa falha, que é a base de tudo, que é o conhecimento, que lá atrás eu desenvolvi o curso. Esse curso era presencial, era só um final de semana, então o conteúdo era reduzido. Depois da pandemia eu gravei, o conteúdo se estendeu muito, certo? E eu desenvolvi, eu tenho mestrado, sempre gostei de dar aulas, sempre gostei de ensinar. E aí, o conteúdo que eu desenvolvi foi pensando num curso técnico, uma grade curricular de um curso técnico. Por quê? Quando a gente tem um curso técnico, a gente entra dentro ali para estudar, a gente vai começar a aprender a base, o geral, tudo que a gente tem ali de mais amplo, para depois a gente ir para as partes mais específicas e entender o funcionamento da coisa, certo? Isso para mim me marcou muito na minha graduação, na minha faculdade veterinária, porque eu tive excelentes professores que me ensinaram isso, que eles não me deram lá um beabá para eu fazer sempre igual. Eles me ensinaram a ter esse raciocínio. Então começou lá atrás, aprendendo anatomia, biologia, para depois chegar lá na frente e ir atrás de uma especialização. E quando eu fiz esse curso, foi isso. Eu pensei em trazer, eu montei a grade, trazendo para o criador toda essa base que ele não tinha, certo? Mas eu sei que muitas vezes, eu lembro de minha dificuldade, ai meu Deus, tem um monte de matéria dentro da aula. Mas se não fosse aquelas matérias lá atrás, hoje eu não saberia nada do que eu sei, elas são a base de tudo que eu sei. E quando eu montei esse curso, foi exatamente isso. Eu quis trazer para o criador essa base de conhecimento que eu via que não tinha. E que não tinha ninguém para oferecer. Logo depois da pandemia e tudo mais, como esse curso estava todo gravado, e tinha muito conteúdo, eu, para facilitar também a questão de evento, eu dividi, comecei a vender os módulos separados. E essa foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Por quê? Os criadores que compraram muitas vezes módulo, tô perdendo não nada, compraram módulo Leonardo. Eu quero genético. Eles tampavam só com a peneira. Porque a gente sempre vai em busca do que a gente vê, do específico, do que tá ali na nossa cara, né? E aí, muitas vezes, aquilo ali é só uma consequência, é só uma sequela do que tá acontecendo lá atrás. Que foi por isso que ele desenvolveu o curso, né? Então, a gente resolve aquela situação momentânea, tampando o sol com a peneira, porque a gente não resolveu a causa do problema. E aí, eu tava vendo que eu não tava tendo a resposta dos alunos que eu sempre tive, certo? Que eu não tava conseguindo, né? Além do que, isso atrai, infelizmente, certos tipos de... Eu não vou chamar mais de criadores, não sei como vou chamá-los, de pessoas que têm e reproduzem cães, que não são o perfil de criadores, que elas querem somente, lá saber se vai cruzar
o Léo Vincatereno pra nascer o azulzinho que vende mais caro. Eu não tô nem aí. Vocês animam quando eu começo a falar alguma coisa de doença hereditária, saúde. Nossa, na hora acabou. Que não querem investir simplesmente um valor praticamente irrisório num livro e ainda desdenham do material da gente porque acham um absurdo investir. Mas elas vendem muito mais caro o filhote delas. Não é esse tipo de aluno e não é esse tipo de pessoa que reproduz cães que eu quero, que tenha acesso ao meu conhecimento. Certo? Até porque não vai saber usar. Então, eu errei. Eu errei sim. Eu não agi como professora, como eu sempre sonhei ser. Eu não agi como eu admirei tantos professores que eu tive que me trouxeram tanto conhecimento. Porque um bom professor, ele não é bonzinho. Ele te ensina o que você tem que aprender, não o que você quer. E é por isso que eu novamente modifiquei todo o meu curso. E esse vídeo é para que vocês entendam o quanto esse material vai fazer a diferença e vai tornar você, te dar o primeiro e maior passo para você realmente, além de ter orgulho de já ter essa profissão, de você ser profissional. Vamos lá? Vou mostrar para vocês o quanto isso vai fazer diferença. Bom, uma das grandes sacadas que eu tive, que eu entendi, caiu minha ficha, vamos dizer assim, sobre isso, foi uma questão que eu tenho uma aula onde eu falo das hipoglicemias dos espíritos, né? E eu montei um protocolozinho, adicionando alguma coisa na alimentação deles, para que eles não tivessem essas crises de hipoglicemia. E aí eu tenho essas aulas específicas das raças, então eu tenho um cursinho específico de espíritos, que é essa aula de hipoglicemia, tá lá. Muitas vezes o criador me procura assim, você tem algum de espíritos? E nunca fez uma aula minha. Mas ele quer, só que ele quer espíritos. E eu mentia, moda. Aí o que acontecia? O que acontecia é que o criador que fazia isso, ele não resolvia a situação dos espíritos dele. Por quê? Eu ia nas aulas de espíritos, nas aulas específicas de raça, eu vou e trago só os detalhes. Porque a base estava lá atrás. Por exemplo, o espírito, antes de ser espírito, ele é um cão, ele é um canídeo e ele é um carnívoro. E isso já interfere em toda a metabolização e digestão dele. O fato dele ser um cão de uma raça primitiva já agrega mais um detalhe. Então, na aula de espírito, eu trago só o detalhe. Mas a base ela não traz na aula de nutrição. Nenhum faz toda a diferença do outro. Porque lá na aula de nutrição, além de eu explicar essas questões que alteram por ele ser carnívoro, eu explico quais alimentos que vão, porque todo alimento vai fornecer carboidrato, proteína e gordura. O carnívoro precisa de uma relação específica. Então, qual alimento vai fornecer tal, né? Como que o alimento vai fornecer isso equilibrado pra gente, certo? E o que acontecia? Eu passava uma na aula de pizza, que era pra fornecer tal, em tal quantidade. E aí os criadores continuam dando danoninho. Eu já até vi, mas falava na propaganda que o danoninho não valia um bifinho. Não, o danoninho não vale um bifinho. E se tivesse feito a aula de fonte, que eu me ficha. Se tivesse feito a aula de nutrição, ia saber que o danoninho, ele tem a base de láctea, né, que ele vai fornecer aminoácidos diferentes, que ele vai fornecer uma composição de nutrientes diferentes, que não vai resolver a crise de hipoglicemia dos espíritos. Ao contrário, vai piorar e vai induzir as crises de hipoglicemia. O glicopan, o danoninho, ele não previne, ele provoca a crise de hipoglicemia. Por causa da hipoglicemia reativa. Ele é uma quantidade muito grande de açúcar e uma relação de carboidratos diferente. Então a glicemia sobe muito rápido e daqui a pouco vem um baque embaixo. Isso que acontece nos espíritos. E aí, nas aulas de espíritos, eu explico como corrigir, né, essa questão toda, mas a base está lá atrás na aula de nutrição. Então eu não me permito, porque às vezes a pessoa ela quer realmente aprender. Ela tem interesse. Só que ela não sabe que ela precisava estar aprendendo aquilo lá. Esse é o meu papel como professor. E é por isso que essa grade vai voltar a ser desse jeito. E vocês podem ter certeza que aqui, quem fizer, vai realmente adquirir o conhecimento necessário. Tá? Tem esse curso que existe desde 2014. 2014 ele era presencial. Eu vi muitos estados dando. Era 2 estados também no Rio. Era sábado e domingo. Era no máximo 12, 14 horas a aula. Né? Então eu tinha que falar tudo muito rápido e muito resumidão. Quando eu comecei a gravar, eu consegui agregar muito conteúdo que eu sempre quis agregar.
certo? Então, para vocês terem uma ideia, só essa primeira fase do curso aqui, que eu vou estar falando com vocês hoje, são mais de 54 horas aulas. Se somar todas as fases, vão ser mais de 120 horas já gravadas, tá? Então, assim, primeira coisa. A primeira fase, que é essa que eu vou falar para vocês agora, ela é obrigatória para seguir para as próximas. Não tem venda de cursos de melhoramento genético, de curso específico de raça ou de nenhum outro material para alunos que não completaram a fase 1. É a mesma coisa de você entrar na faculdade do seu sonho ser cirurgião plástico. Você entra na primeira aula de faculdade de medicina, você vai chegar lá e falar: não, eu só vim fazer as aulas de cirurgia geral e cirurgia plástica porque eu quero ser cirurgião plástico. Não. Antes de ser cirurgião plástico, você tem que ser médico. Você vai estudar anatomia, biologia, para depois chegar na sua especialidade, não é? Você não quer ser profissional? Você não quer ser um profissional na área de criar cães? Então, antes de estar, vamos começar da base. Antes de criar cães da raça Spitz, como sempre me procuro, ou então da raça American Bully, você cria cães. Você cria a espécie canina. Então, antes de você entender os detalhes da sua raça, que você não vai conseguir usar tudo isso, você tem que entender sobre a espécie que você cria. E essa é a primeira fase do curso, que eu chamei de Manual de Instrução do Canil, porque é do canil, não importa qual raça que seja, certo? Ela é para quem cria cães, não importa a raça. Ah, mas eu crio uma rodéia, não sei as quantas. É um cão, é um canídeo. Então esse fase 1 do curso se adequa perfeitamente ao que você quer. Mas ainda tinha algumas. Muitas das vezes eu vendia o curso completo e os alunos não assistiam. Eu sei, eu já fiz isso. Eu tô lá, vocês estão o que eu quero. Aquele assunto eu não gosto. Não é assim. A gente precisa, quando a gente vai montar a grade curricular de um curso, quando a gente vai lecionar, a gente desenvolve aquilo baseado num ciclo de pensamento, de raciocínio, uma forma de aprendizado. Então, a sequência de aulas, ela vai fazer diferença para sua cognição, para sua parte de cognição de entendimento. É muito além do que o seu raciocínio lógico. Você não consegue raciocinar isso. Quando a gente estuda sobre lecionar, que a gente aprende isso, as formas de aprendizagem. Então, esses módulos, sendo feitos dessa forma, foram feitos em técnicas de aprendizado para que você consiga ter a compreensão e usar esse material na frente. Porque quando eu faço um material que eu não vou ensinar, eu não quero que você seja o meu repete. Eu não quero que você pegue a fórmula que eu te dou ali e use sempre. Até porque a gente está lidando com animais, com biologia, e nem sempre isso vai funcionar. Você precisa entender como o animal funciona, como aquilo funciona, como aquele sistema funciona, certo? O que ele precisa para funcionar daquele jeito, né? Então, por exemplo, um carro precisa de óleo. Que tipo de óleo? Então, o animal funciona assim. Por que ele funciona assim? O que ele precisa para funcionar direito, certo? E se der alguma coisa errada, o que vai acontecer? É a terceira parte, então você vai entender para identificar o problema. E aí, você tendo essas três bases, o resto é simples. Você sabe como funciona, o que ele precisa e o que está errado. Você conserta assim como eu tratei hepatite infecciosa, sem ser com ração hepática, eu tratei com arroz, lana de ovo e Gatorade. E salvei cachorro mais do que qualquer profissional que vê a taxa de sobrevivência que eu tive, fica em choque. Assim como tem uma fórmula de sucedâneo com itens que a gente tinha em casa, certo? Estudando a composição desses itens. É isso que eu quero de vocês. Eu quero que o aluno me dê o retorno assim: Mariana, olha, aconteceu isso e eu resolvi dessa forma. Eu não quero que você siga a minha forma. Eu quero que você tenha conhecimento suficiente para aplicar aquilo na sua realidade do dia a dia. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a forma como eu desenvolvi. Então, assim, ó, são módulos ainda, a fase 1. Você só vai conseguir comprar a fase 1 do curso. Dentro da fase 1 do curso, eu dividi em 7 módulos. E eles obrigatoriamente só vão ser liberados para você nesta sequência. E o módulo seguinte só vai ser liberado assim que você concluir o anterior. Tá? Ah, mas eu paguei, não vai ter mais tempo de expirar. Você vai poder fazer esse curso no tempo que você quiser. Porque as aulas são gravadas, você assiste no horário que for melhor conveniente para você. Mas a fase seguinte só vai ser liberada quando você concluir as aulas anteriores. E aí, assim,
Comprou o curso? Eu vou te mandar o link desse primeiro módulo. Esse módulo se chama Bem-Estar na Criação de Cães. Esse foi um outro choque que eu tive um grito de uma aluna, que ela comprou uma aulinha só, que eu fiz lá de neonato, 20 reais só, que ela não sabia o que era bem-estar, as liberdades do bem-estar, e quando eu falei a questão de liberdade da espécie, ela disse que era mentira, que a gente não tinha fundamento. Eu fiquei em choque, como que a pessoa cria e não sabe, ao mínimo, as 5 liberdades do bem-estar animal. É porque esse módulo aqui, desse que eu dividi, eu não vendi um. Ninguém se importa e ninguém acha importante a questão do bem-estar aplicado à criação de cães. E esse é o ponto alto. No Animais, sobre as 5 liberdades do bem-estar, tem diminuição de estresse, tem melhor comportamento reprodutivo. Só aí você não faz ideia do quanto a capacidade reprodutiva dos seus cães melhora. Então assim, recebeu esse link, vão ser 3 aulinhas, tá? Aulinhas rapidinhas ali, de 1 hora e pouquinho. Vai ter uma apostila, chamada Apostila Manejo de Caninos, que é a apostila com todo o conteúdo do curso, tá? Que você vai receber. E aí, nesse mesmo link que você vai entrar para ver essas aulas, vai ter lá um formulário do Google, tá? Onde não é uma prova ainda, né? Mas lá vai ter assim, aula 1. Então, que dia que você assistiu a aula 1? O que mais foi importante para você daquela aula? E o que você não estava preparado? O que sua dúvida ou o que te chocou dessa aula? Só isso. Eu quero ter o acompanhamento que vocês assistiram todas as aulas. Certo? Bom, assim que esse formulário voltar, seu número de cadastro, você concluiu essas 3 aulas, quando você concluir esse formulário, vai lá, em vez de obrigado, vai vir um link para o módulo seguinte. Só que aí você vai solicitar esse link, vai entrar em contato comigo, eu vou liberar esse link e vou te mandar o livro do próximo módulo e vamos passar para o próximo módulo. Certo? Então, o tempo que você vai demorar para concluir o curso depende de você. Tá? O módulo 2 é um módulo extremamente importante para quem reproduz cães. É o módulo de nutrição. Um dos primeiros cursos que eu fui, eu ouvi uma grande profissional falar o seguinte: a reprodução começa pela boca. E é exatamente isso. Se o bem-estar melhora muito a fertilidade, vocês não fazem ideia do quanto um animal bem nutrido é muito mais forte. Certo? A maior parte das vezes, quando as pessoas me procuram com casos de baixa fertilidade, elas estão preocupadas com cisto, com hormônio, com não sei o quê. A primeira coisa que eu começo a perguntar é sobre ambiente de nutrição. Quer ver os mitos que persistem dentro da criação de cães e que trazem muito prejuízo? Você dá ração de filhote para gestante? Você usa aqueles complexos vitamínicos de marca famosíssima, caríssimos, porque vão bombar a fertilidade? Ai, seus bulldogs tem que ser bem gordinho pra ser bonitinho. São os maiores problemas de fertilidade. Ração de filhote para filhote. A cadela gestante, ela não é filhote, ela é adulta. Os filhotes estão dentro do ventre dela, mas ela tem que digerir, absorver e metabolizar o alimento para fornecer o nutriente para o filhote. O filhotinho não come a ração que ela come. Então, para ser uma ração equilibrada, ela é adulta, ela tem que comer uma ração de adulta. Os complexos vitamínicos, as fêmeas, por um tempo, elas até aumentam melhor, estabilizam ali a fertilidade, e depois elas vão correndo com uma infertilidade, subfertilidade, por hipervitaminose, e por aí vai. Então, no módulo de nutrição, eu já tenho muitos problemas na produção referentes à nutrição. Certo? E é um assunto que eu gosto de estudar. Então, assim, eu começo ensinando para vocês básico ali de anatomia e fisiologia digestiva desse cão, do canídeo, né? O que é diferente, o que ele precisa, né? Como funciona ali a digestão, a absorção, o que ele precisa de nutrientes, porque cada espécie precisa de um certo tipo de nutriente para se alimentar, certo? Que alimento que vai fornecer isso para ele? Porque não é tudo que vai fornecer. Proteína, por exemplo, a gente tem soja e carne, são proteínas. Mas vou fornecer a mesma coisa? Não. E eu explico por que elas vão fornecer diferente. Tá? Então, olha só, você vai entender como funciona, você vai entender o que ele precisa e o que pode fornecer. Né? Ali você já vai saber que vitamina furada, ação de filhotes mais ainda. Então, eu não preciso explicar isso para vocês. Do decorrer das aulas, eu passando esse conhecimento, vocês entendem. E aí é algo que vocês conseguem ter autonomia para trabalhar posterior. Porque eu sempre recebo a pergunta: que ração você indica? Eu não indico ração nenhuma. Eu dou esse conhecimento para vocês e depois eu ensino vocês a avaliarem o saco de ração. Para que vocês possam ter a autonomia de escolher qual a melhor ração e mais fácil de encontrar na região onde vocês moram para os seus animais. E posso dar um choque para vocês? Quando vocês aprendem a fazer isso, é de chorar quando a gente lê a composição das rações mais caras e mais famosas do mercado. É de chorar.
certo? A gente é enganado literalmente. Então, assim, se surpreenda. O módulo de nutrição, por exemplo, eu tenho 11 aulas, já tenho mais 3 aulas extras, tá? Então eu tenho aula de hipoglicemia, tenho aula de alimentação natural, tenho 2 aulas de alimentação natural e vem um livro somente sobre avaliação nutricional, onde você vai aprender a fazer uma avaliação nutricional dos seus animais, certo? E aí, sabe você sabendo escolher a ração que você vai dar, você vai adaptar essa alimentação para ele ser bem nutrido, que é isso que os cães de produção principalmente precisam. Tá? No e-book também vocês vão encontrar algumas formas de fitoterapia, são complementares. E vocês vão saber trabalhar elas a partir do momento que vocês tiverem essa base desse conhecimento. Tá? Bom, acabou aqui. Vamos pro baque. Vamos pro terceiro módulo, que é o módulo de prevenção e controle de doenças infecciosas. Esse foi uma das maiores dificuldades que eu passei em toda a minha criação. Eu brinco que eu fechei o álbum de doenças infecciosas no meu caminho, certo? E eles falam, não, fiquei relaxado, que não sei o quê. Aí os criadores me procuram pra falar que estão com algum problema de doença infecciosa. Eles com vergonha, retraído. A gente tem que entender, quando a gente estuda, até vou gravar uma aula nova sobre isso, sobre epidemiologia e tudo mais. A partir do momento que nós temos um grupo de animais, a transmissão de doenças não é a mesma. É bem simples, lembrem do Covid, o que a gente teve que fazer? Se isolar de outros humanos por causa da transmissão. E aí, quando a gente tem um cãozinho, é uma coisa, a chance dele adoecer é uma. A partir do momento que a gente tem um canil, uma doença infecciosa, uma hora ou outra vai acontecer. E qual é o problema que os criadores nunca conseguem resolver? Porque a gente acha que para resolver um problema infeccioso dentro de um canil é igual resolver de um animal que vive sozinho com o tutor dele. E não é. Para a gente fazer o controle dessa doença infecciosa, precisamos de protocolos, onde a gente vai controlar diversos âmbitos, tem que estudar, tem que saber como esse vírus age, tem que pedir incubação e tudo mais. E é isso que eu ensino para vocês, certo? E vocês têm que entender, aqui vocês aprendem também, por exemplo, a diferença de um vírus, uma bactéria. Ah, mas eu sei tudo isso. Pois então, eu vou relembrar e ajudar vocês a raciocinar um pouquinho. Porque a gente está lidando com seres vivos. Não é porque tem parvovirose, uma ninhada inteira, que todos vão adoecer com a mesma diarreia. Não é porque tem aquele cocô relacionado com sangue que sempre vai ser giardia. Então, nesse módulo, se vocês estudarem, assistirem as aulas com muita calma, com a intenção mesmo de aprender, vocês vão entender que a gente faz muita besteira em medicação com os nossos animais. Para não resolver nada, para literalmente jogar dinheiro fora. Então, eu falo sobre as doenças infecciosas, eu falo sobre os protocolos, eu não passo tratamento, tá? Mas por que eu falo? Porque você vai precisar do veterinário se você tiver um problema para realmente medicar e tratar esses animais. Mas essa parte de controle de surto, que é o gerenciamento e limpeza, isso o criador clínico, o veterinário clínico, não vai saber fazer, porque ele não estudou, ele não fez especialização dele para isso. A gente até tem epidemia lá atrás, mas a gente não trabalha nessa área. Esse é o papel do criador, do produtor. Tá? Se você for numa granja e ele estiver tendo surto, quem vai tratar o surto, quem vai medicar os animais é o veterinário, mas quem vai tratar é o produtor. Mas se sofre, só você que tem que saber esse conhecimento. Tá? E fazer esse controle. E até porque nesse momento a gente fica tão desesperado, se a gente não tiver um guia, se não tiver alguém para falar, vai assim, a gente não consegue tomar atitude. Eu passei por situações muito difíceis por doenças infecciosas. E nesses momentos, muitos dias, muitas vezes, eu me ajoelhei, chorei e clamei. Deus me ajuda a resolver, porque eu não sei mais para onde correr. Eu não tinha mais condições financeiras e emocionais de resolver a situação. Nunca Deus jogou rios de dinheiro na minha conta ou solução no meu colo. Mas naqueles momentos eu sempre tinha uma luz, conseguia pensar e resolvia a situação de uma forma assim que muitas vezes as pessoas até não acreditam, me chamam de maluca. Mas são formas que eu afirmei que se encaixavam na realidade prática do criador. Que esse é um outro problema que a gente enfrenta. A gente como criador, a gente não é dono de um cachorro. A questão financeira não é como todo mundo pensa, porque a gente acha que a gente ganha rios de dinheiro porque vem um filhote de 5 mil, né? Então assim, eu sei como que é a vida real, o dia a dia, a rotina, as necessidades, a prática de criador, porque eu sou criador. Então, toda essa questão técnica
eu tinha que adaptar a vivência prática de criador a itens que fossem fáceis de encontrar às vezes de mercado, ou dentro da nossa condição financeira, porque não é um cachorro, são muitos cachorros para serem tratados, e que tivessem eficiência, que funcionassem, certo? E aí, foi assim que eu resolvi os problemas, naquela hora do desespero, eu sempre me iluminava, e eu conseguia montar esses protocolos, e a situação resolvia. E aí eu sempre prometi, que até foi outro vídeo que eu vi, quando a gente tá com uma vela acesa e a outra pessoa vem com uma vela apagada, e eu acender a vela dela, não apaga a minha. Então, todas as vezes que Deus me deu uma luz e eu consegui resolver a minha situação, eu prometi que eu ia passar isso pro papel e que eu ia ensinar para aqueles criadores que mereciam, que não mereciam passar pelo mesmo que eu. Que não mereciam chorar as lágrimas que eu chorei. E é por isso que nesse livro, aqui também tem um e-book chamado Manual de Instrução do Canil Cuidados Gerais de Controle Infecciosos. Então tem essas aulas para que vocês entendam a situação e possam não passar o que eu passei. Além disso, protocolo de vacina de vermífugo, meu Deus, todo mundo fez errado. Eu fiz errado no tempo, aí problema um atrás do outro, certo? Então assim, vermífugo eu ensino pra vocês como fazer o protocolo preventivo de vermífugo, para diminuir incidência dos problemas, certo? E vacina eu brinco assim, vacina todo mundo, vacina importada. E eu não uso vacina importada. Eu uso vacina que é exportada. É o que faz aqui no Brasil e vai lá pra fora. Você é muito bobo se você usa vacina importada. Você paga caro por um negócio que não tem eficiência. Se você for esperto, você vai entender e vai começar a usar também. Aqui é exportada, meu amor. Então, assim, é um módulo longo, mas é um módulo muito legal e que vai agradar muito, certo? Então, assim, eu brinco que um dos grandes desperdícios do criador primeiro é a ração. A gente joga a ração fora. No desperdício. Depois do módulo 2 a gente começa a usar esse insumo muito bem, que é um dos insumos mais importantes dentro do canil. E o segundo é aqui, limpeza, desinfecção, né? Desesperadamente, então você não cansou, porque mistura tudo. Quem nunca fez a misturinha, né? Cloro, sabão, eu já coloquei até aquele que eu esqueci o nome, e a mistura tudo, fica fervendo o balde. Agora sim, né? Agora sim, que um cortou o efeito do outro não serviu pra nada. Então eu ensino vocês a fazer a limpeza de infecção. Eu também aprendi na marra quando eu tive parvo a primeira vez, sabe? Eu apanhei, mas eu aprendi a fazer o processo de limpeza de infecção assim, ó, impecável. E que você vai gastar assim, ó, irrisório. Então assim, são essas técnicas, esses protocolos que eu passo pra vocês nesse modo, para que vocês acabem com esse problema. Aí, o próximo, acabando esse, pronto, aqui já tem uma base muito legal. Aqui a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre reprodução, né? Aí aqui foi quando eu dava curso prático, inicial, foi aonde os veterinários ligaram comigo, que eu sempre anunciava uma inseminação. Eu sei que era o que chamava atenção, certo? Mas o grande chando aqui não é inseminação, meu amor. A inseminação em cadela é algo muito simples e banal. A sua inseminação não dá certo, porque eu não foi errado na inseminação. Você faz a inseminação, é uma coisa que faz. Só que, as perguntas, vamos lá. Como você identifica o período fértil da cadela? Você conta dias, você conta o treinamento, quando ela senta monta. Meu amor, eu vou te dar uma bola de cristal. Você vai acertar mais no estilo dela do que fazendo esse esquema. Comportamento não é parâmetro para identificar período fértil. A maior causa de subfertilidade em cadela dentro do canil é porque o criador ele acha que ele pode adivinhar o dia que a cadela está fértil perante o comportamento dela. Ah, parece que você não conhece cachorro. Ou então vai de raça, os bichos são tudo enjoado, complicado. Pelo amor de Deus, meu amor. Então eu ensino você a identificar essa janela de fertilidade. Como? Novamente começando, anatomia e fisiologia da parte reprodutiva, ciclo hormonal, tá? Tem que entender como que funciona o hormônio que trabalha ali naquela parte reprodutiva dele. Pode parecer difícil, mas não é. É muito gostoso quando você entende o hormônio. Ensino vocês a fazer histologia vaginal. Ai, não é um procedimento veterinário? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou veterinária. E eu não quero ver a teta pra ela fazer dia sim, dia não. Histologia, não quero ver. E eu ensino, o professor só me dá o dia por lá. Não é essa a minha função. Não vou deixar, eu não vou ser menos veterinário porque o criador está fazendo uma histologia. Aliás, eu prefiro mesmo que ele faça a histologia e que depois eu ganhe a cesárea e cuidar da gestante. Esse é meu papel como veterinário. Me desculpa se o veterinário, gente, dou dorzinho, porque o criador está fazendo histologia. Se só você quer saber fazer da sua vida, era melhor você não ser veterinário. Então assim, eu acho isso, assim, sabe, pequeno e banal demais. O criador ele tem que saber fazer esse tipo de procedimento, porque não é um procedimento invasivo, é um procedimento super simples, onde você vai identificar a janela fértil, aí você vai fazer menos inseminações, a cadela vai ficar menos estressada, não é cuidado, a fêmea vai ficar menos estressada, então é benefício para todo mundo.
o material correto a se usar na inseminação. Uma pipeta correta e tal. Gente, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu vi pipeta reaproveitada. Aí depois, tem que dar antibiótico, porque a cadela tem piômetro depois da inseminação, né? Não, não tem. Certo? Então você vai entender o porquê que a cidade tem predisposição a piômetro. E não é por causa da inseminação. É porque eu estou fazendo inseminação com alguma coisa errada. Então não pode dar antibiótico pós inseminação para cadela, pelo amor de Deus. Certo? É tudo isso que você está aprendendo nesse módulozinho. Ali, ó, são 12 aulas, mais aulas práticas. Tá? Porque quando eu fiz esse curso gravado, essa parte prática não poderia faltar. Então, a parte de reprodução de fêmeas, a gente tem lá, acho que são 17 aulas. São 17 no total. São 10 aulas de macho e 7 aulas de fêmea. Onde eu vou ensinar vocês como que material precisa para citologia, como coletar citologia, como corar a lâmina, como olhar no microscópio. E aí o e-book que vai aqui, que é o e-book de reprodução de fêmeas, tem as imagens sobre citologia para você comparando, para você aprender a não ler lâmina e identificar uma período fértil da cadela. Certo? Eu não faço isso por você não, eu faço isso pela coitada da cadela, ela tem que ficar, ela não quer cruzar, tá lá ela não merece isso, não. Deixa a bichinha em paz, só coloca ela pra casar lá, realmente ela tiver um período fértil. Certo? Então, e nesse e-book também tem os protocolos de preparo, se você vai começar a preparar essa cadela antes da gestação. Tem as fichas para você acompanhar o registro dela durante a gestação. Você faz isso? E eu não fiz muito tempo. Certo? E olha, muito perdi por causa disso. Então, eu coloquei nesse e-book aí as fichas que eu uso hoje para ter todo esse controle. Por quê? A partir do momento que você conhece a função reprodutiva da sua cadela, você sabe, por exemplo, ela vai entrar no cio agora em maio. Se ela vai entrar no cio em maio, certo? Não, você certo, você sabe que no período de maio é necessário entrar no cio. Ela vai cruzar? Vai. Então, em 2 meses antes, você já começa a preparar ela nutricionalmente, nos protocolos que eu indico para vocês, para aumentar a fertilidade. Você já estuda os machos que vão acasalar com ela, porque senão é sempre aquele desespero. Lá o macho quer cruzar, não quer cruzar, aí entra outro macho, aí procura o macho pra lá, aí um procura o macho pra cá, aí cruza com o macho que traz brucelosa. Vamos ser profissional. Isso não é ser profissional. Isso não é atuar de forma profissional. E é isso que eu quero que esse curso faça diferença para vocês. Vamos atuar de forma profissional. Os nossos cães merecem. Certo? Então, é isso aqui. O e-book de reprodução, agora os e-books vão vir junto com os módulos, porque um vai completar o outro. Certo? Vai ficar muito mais fácil você aprender as coisas. Então, esse primeiro módulo aqui é de reprodução de fêmeas. Vamos passar para o 5 que concluiu ele. Vamos da fêmea, que é muito obrigada. Vamos para os machos. São apenas 5 aulinhas, onde 3 dessas aulas são sobre a questão de biotecnologia, disseminação, rastreamento de sêmen e tudo mais. Tanto a parte teórica quanto a parte prática. Tá? E aqui, assim, eu mudo a risada muitas vezes. Então, primeira coisa, as sempre perguntas, né? Você dá as pessoas me procuram, acho que elas estão ficando vazias, não tô pegando cria. Então. Eu pergunto, quantas inseminações você está fazendo? Eu tive criador de me falar que fazia 10 inseminações numa cadela só. Meu amigo, pensa você, todo 10 dias seguidos. Tira o seu negócio no microscópio pra você ver. Mostra, meu amigo. Aí, meu Deus, não é assim, as coisas não acabam. Não é que não, não acaba, não zera, tá? Se você tiver uma produção normal, mas depois, se não me engano, de 3 a 5 tetas, aquela reserva, porque assim, o homem produz espermatozoide todo dia. E aquele espermatozoide vai acumulando ali no epidídimo. Ele tem um tempo de vida ali. Então, após 3 a 5 ejaculados, aquele concentrado de espermatozoides no epidídimo foi embora. E ele só fica com a produção diária, que é uma produção baixa de espermatozoide. Então, a gente não pode fazer muitas coletas seguidas no macho. Certo? A gente tem que saber viabilizar, mesmo que tenha mais de uma fêmea. E eu ensino isso pra vocês. E as coisas foram moralizadas, porque eu cansei de ver. Quantos meninos você coleta seus pits? Eu vi gente coletando 3 meninos. E bole, uma vez eu vi na internet o cara, 20 ml na seringa, já, meu garanhão, fica a volta, mas não. E aí um monte de outro, porque o cara que tá fodão, coletou 20 ml. Meu amor, se tu colocasse no microfone, tu chorava. O único que se divertiu ali foi o cachorro, que ficou bem feliz de ter ganhado uma massagem um tempinho antes. Porque o sêmen do cão, a gente só pode coletar a fração rica em espermatozoide, que é um volume pequeno.
esse volume enorme é só líquido prostático. Aí quando a gente coloca no microscópio, é uma comédia. Porque a gente vê um espermatozoide nadando pra lá, o outro espermatozoide nadando pra cá. Aí eu fico imaginando aquele dentro da cadela, né? Ele nem acha um óvulo, porque é dois espermatozoides, é o debilóide, né? Um pra lá e pra cá. Ai, minha cadela fica vazia, por que será? É porque você ficou se gabando no cachorro com água de coco. Não é assim, você tem que saber fazer a coleta. E o copinho descartável? Que tem de fundo, que manda tudo? São detalhes que eu ensino pra vocês no curso, tá? Muitas vezes assim, tom de brincadeira, mas não é que eu quero tirar sarro de vocês, é porque eu também já fiz isso. E eu já cometi esse erro. E se eu tô aqui falando pra vocês não fazerem, é porque eu já cometi um irmão. Então eu tô tirando sarro, na verdade, de mim mesmo. Aí que eu fiquei quando eu fazer isso, eu não tô na internet assim, não. Eu falo depois. Mas não, eu não fico me gabando. Tá? Então assim, não me levem a mal. Mas é uma forma assim, de levar a aula mais na esportiva, a matéria na esportiva, e da gente fixar. Eu sempre tive muito mais facilidade de fixar as coisas quando fosse assim, nunca mais esqueço. Tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma colheita de sêmen, somente a fração rica, avaliar isso daí, certo? Ah, mas não precisa colocar no microscópio pra avaliar, porque meu cachorro já teve vai, pai. Oh, meu amor, não é porque ele ejaculou uma vez com boa qualidade, ele sempre vai ejacular com boa qualidade. O homem pode se tornar fértil a qualquer momento da vida. E o cão também. Certo? Às vezes é só no ejacular. Então, eu ensino vocês a avaliar esse microscópio, certo? Para vocês poderem diminuir esses casos de cadela que não geram e tudo mais. E aumentar o número de filhotes nessas linhas. Tem a minha formulazinha para aumentar a libido. E até começou com o meu projeto de mestrado para aumentar a qualidade de sêmen. E hoje tem a formulazinha de libido também. E aí, assim, juntando tudo isso que você vai aprender junto com o notebook, você vai ver. Você vai conseguir trabalhar isso aí de acordo com a raça, com os cães que você tem. Você vai ter um sucesso muito melhor. Bom, entendeu como funciona a parte reprodutiva, como que tem que seminar os dias certinho? Bora lá. Agora a gente vai ter que cuidar de quem? Da gestante, né? E aí que começa também outros mitos, que é assim, ração de filhote, é suplemento. E o maior de todos, a data do parto. Essa também é uma coisa muito perrengue, tá, gente? Porque assim, eu já falei várias vezes do que eu tive vergonha, eu não operava muito tempo, eu não fazia cesárea, eu não gosto de cirurgia. Então, eu comecei a operar, já foi depois que eu fui sulfo, fazer 6 anos, 7 anos, 5, 6, por aí, tá? Porque assim, eu não aguentava mais aquela... Nunca tive profissionais femininas que fizessem cesárea nas minhas casadas, mas eram veterinários clínicos cirurgiões. Eles não têm conhecimento da parte reprodutiva, tá? E aí o que acontecia? Isso leva a certas... Por exemplo, local de corte no útero, certo tipo de fio e tudo mais, levam a certas aderências, mais de gordura da cadela, onde após a primeira cesárea, diminui o número de filhote, onde após a primeira cesárea, às vezes a cadela nem gera mais. Né? Então eu sempre recebi a pergunta, quantas cesáreas uma cadela aguenta? Eu já falo com o maior orgulho. Não é o número de cesáreas, é o cirurgião. Então assim, tremendo que nem uma hora verde, porque eu não gosto de cirurgia. Eu fui estudei protocolo anestésico, porque era outra coisa que eu tava cansada de perder filhote por causa de protocolo anestésico, né? Estudei protocolo anestésico, estudei a questão dos cesariana e tudo mais, e eu tenho o meu protocolozinho ali, onde eu vou postar hoje ainda os vídeos da última cesárea que fez 1 ano, que é a última cesárea da Blue nasceu. Os filhotes nasceram berrando e tudo, eu consegui assim, ó, alinhar tudo isso dele. A Blue, ela tem 3 gestações seguidas de cesariana. Eu castrei ela por causa de uma questão comportamental que eu já não queria mais. E eu vou falar a verdade. Eu não posso falar no Instagram do útero dela, que eu postei uma vez e o Instagram bloqueou. O útero evoluiu assim, uma deles, sei lá, no útero dela parecia uma mocinha virgem, que nunca tive cesárea. Tá? Isso tudo, essas questões cesarianas, eu não vou ensinar pra você fazer cesárea. Você não é veterinário. Mas acontece que eu vou te passar um certo tipo de conhecimento para você chegar pro veterinário que faz cesárea pra você e conversar de boa com ele. Falar, cara, não, eu troco com informação, tá. Se quiser, até pode passar, pede pra mim, eu passo a parte do material que você pode conhecer com o veterinário sobre isso e tudo mais, pra ver se o veterinário adapta essas técnicas às suas cadelas de reprodução. Ah, mas o veterinário não vai aceitar minha opinião, então meu amigo troca de veterinário. Porque se o veterinário é ignorante a este ponto de não abrir uma conversa civilizada com você, ele não serve para ser seu veterinário. E esse módulo é muito importante para isso. Eu ajudo vocês a selecionar um bom veterinário. Tá? E essa questão da cesariana são detalhes simples que não é que o veterinário é ruim por isso, é porque ele é clínico e cirurgião. Ele não trabalha na parte reprodutiva. Então são detalhes onde você também pode chegar para potente veterinário. Se a gente tem conjunto de boa com o cara, ou com a pessoa, certo? Que você confia. E aí vamos então num acordo
que aí sim vocês vão ter sucesso nessa questão cesariana. Mas, muitas vezes também, coitado do veterinário paga o pato e a culpa não é do veterinário. A culpa é de você ter outra cabeção. Vamos lá. Como que você conta a data do parto das suas cadelas? 90... Quer ver quando eu escutei isso de aluno meu? Tem vontade de ver pro pescoço grudar assim. Olha só. Todo mundo conta a partir da primeira monta, da última monta, né? Aí conta lá. 58, 63 dias. Deu 63 dias, já começou a bater aquele proteção. Meu Deus, ela morreu. Ela não tem nada, ela tá ótima, comendo lá assim, descansando, aquele barrigão cansado, né? Tudo que ela não quer sair de lá. E você em pânico, que deu 63 dias, ela tá cadela leva pra cesárea. Morre a ninhada inteira. E quem paga o pato é o coitado do veterinário, que errou na anestesia. Não, o pato foi tu. Porque quando a gente conta a partir da primeira monta, a gente conta de 58 a 73 dias. E mesmo assim, quando eu ensino vocês a fazer uma conta muito mais confiável, onde a gente conta, e a gente tem um prazo de 56 a 59 dias, por exemplo, nessas áreas que eu faço aqui, com meus clientes criadores, todos eles sabem, eu não faço cesárea se a cadela não tiver apresentado a primeira fase do trabalho de parto. Então, eu ensino para vocês o que é a fisiologia do trabalho de parto, e vocês vão identificar esse sinal, e a hora de levar. Ah, mas o veterinário não vai querer entender. Então, não ajuda o veterinário. A partir do momento que eu assumi essa função de obstetra, fazer esse procedimento, isso só sempre é o seguinte, cara, avisa pra mim o prazo que essa cadela vai ter que cesar, então, ó, vai ser uma semana, não adianta eu querer me avisar, ela vai querer de hoje até dia 25. Eu não vou ficar esperando 25 dias. Você me ligar de madrugada, porque vai ser de madrugada que ela vai entrar de trabalho de parto, certo? Mas assim, vamos fazer uma conta confiável, naqueles 3 dias eu vou estar te guardando. Eu deixo vários telefones e eu me comprometo com ele. Isso, quando eu fui lá, fiz meu juramento como veterinária, quando eu fiz a minha faculdade de veterinária, eu estava bem ciente que muitas vezes os animais iam precisar de mim, não só segunda-feira às 2 horas da tarde, assim como um médico. Até porque nós, veterinários, esquecemos disso. A gente também é médico. A gente é médico veterinário, né? Então, assim, se o veterinário também não quer se comprometer com isso, é melhor você procurar um profissional. Hoje tem muito veterinário bom no mercado, tem muito veterinário saindo novo, tem muito veterinário bom no mercado. E eu tenho certeza que tem um que está precisando muito de um cliente como você. Então procure outro profissional. Essa é a dica. O profissional tem que estar. Lógico que às vezes vai acontecer alguma coisa, são esporádicos, certo? Mas se o veterinário ele é médico veterinário, ele sabe que ele não vai poder começar de segunda-feira de volta. Tá? E é isso que eu oriento vocês. Assim, ó, eu acompanho muito, e eu também tive um problema, e as minhas que eu perdi por cesariana, uma parte das vezes, era por desespero de tirar-las. Então assim, não agendem na hora de cesariana. Cesariana não tem hora marcada. É a cadela que determina. Aprende a identificar. Eu sei que é difícil, porque quando aquela cadela com surto, você respira fundo, faça cesariana na hora correta. E você vai ver filhotes nascendo sem agonia respiratória. Você vai entender por quê? Porque nas aulas eu explico questão de surfactante e tudo mais, certo? Então, assim, os filhotes nascem berrando. Porque muitas vezes os filhotes que nascem com algumas horas de diferença, assim, adianta algumas horas do parto, eles não morrem ali na hora. Mas eles morrem, às vezes, muitas vezes, no primeiro ou terceiro dia de vida com agonia respiratória, por causa da falta de surfactante, tá? Então, assim, sai vivo da cesárea, morre 2 dias depois, aí morreu 2 dias depois. Muitas vezes depois de ter tirado horas antes. Assim, 12 horas faz muita diferença na gestação da cadela. Tá? Então, assim, quer diminuir, quer melhorar essa questão neonatal? Começa aí. Tá? Além do que, uma cadela feita cesariana, ela certa, ela vai ter colostro. Não, vai ter imunidade. E aí a gente chega no último módulo. E esse módulo, assim... Bom, primeira coisa que, se as doenças infecciosas quase me derrubavam quando eu tinha problema, vocês não fazem ideia do quanto eu já... o quanto me abalava emocionalmente, de todas as formas, quando eu tinha problema com os meus filhotes. Quando eu perdi um neonato, olha, eram situações emocionais muito complicadas para mim. Só que uma das primeiras vezes que os meus neonatos aconteceram, o que eu ouvi foi o que eu nunca aceitei ouvir na minha vida. Ah, não tem o que fazer. Meu, não, assim mesmo. Ok. Não tenho o que fazer. Não, você fala qualquer coisa pra mim, mas não me fala que não tem o que fazer. Porque eu vi o Sono dos Anéis. E eu vou achar o que fazer. Eu não aceito esse tema. Até a vez que eu falei pra mim que não tinha o que fazer, que eu sempre falei que se meus cães pegassem brucelose, não ia ter o que fazer. E aí, como eu já contei, a bronha minha ele pegou brucelose. Porque eu baixei na minha cara e falei, não,
E eu vou arrumar o que fazer. Tá aqui. 3 anos que ele tá tratado. Então voltou a zerar. Não voltou a positivar. Ele cruza? Não, ele não cruza. Não só por uma questão da função. Porque se alguém fosse cruzar, seria ou com cachorro minha, ou com um cadastro de escola, a pessoa iria saber. Mas por uma questão que ele, síndrome é ele, e MJ porque ele tem muito feio. Esse que ele não vai cruzar mais. Tá? Mas ele tá negativado. Então assim, eu não aceito isso. Não aceito também. Isso é muito falado em neonato. Ah, neonato sempre morre. Não, neonato não pode morrer na ninhada. Você tá louco? Quando dói, quando doença, não tem o que fazer. Sim, tá. Só que assim, muitas vezes quando eu tinha problema com o neonato, eu deixava pra resolver, então tava morrendo, eu tava correndo atrás de tentar salvar os que estavam lá doentes. Não. Eu só resolvi o meu problema do neonato quando eu parei, respirei e voltei lá atrás. O que está errado? Que cada ninhada é um problema diferente. Pois é, eram os cuidados. Novamente, eu tenho que conversar com vocês as diferenças fisiológicas do neonato. O que é o neonato diferente? O que ele precisa de diferente? E como você vai adequar esses cuidados? São bobeiras, são coisas tão banais, são simples de serem feitas. Mas assim, ó, vai diminuir muitos problemas. Aí tem a questão da avaliação. As avaliações no ato do nascimento, que é o APGAR, e as avaliações diárias. No começo é chato, mas depois tá as fichas lá prontas, você vai fazendo o que você nem lembra. Não perde 15 minutos por ninhada. Você vai conseguir identificar e viabilizar o seu tratamento para aquele cachorrinho que está mais debilitado. Pronto. Você vai começar a pegar os problemas bem mais cedo. Então, vai conseguir resolver com mais eficiência. E, eu sempre falo, muitas vezes, mesmo fazendo por isso, o neonato é muito frágil. A gente já pega ele muito mal. Praticamente está em estado comatoso. E aí o que a gente escuta é, não tem o que fazer, deixa eu morrer. Enquanto tem vida, enquanto o coração bate. Se você é criador, é o que eu falei no começo desse vídeo. Você vive pelos seus cães. E você vai lutar com esse neonato até o fim. Porque não foi nenhuma, nem 2, nem 10 vezes que eu vi neonato praticamente em óbito. Praticamente assim, sem coração batendo. Você estimular, fazer os procedimentos que eu ensino vocês, e esse neonato estabilizar. E muitas vezes o neonato que não tá, sabe? Quando a gente vê, não. Então assim, não desista. E entenda que você não tem um neonato, você tem uma ninhada, que você vai ter que fazer aquele protocolo. Eu já ensino tudo isso no módulo de neonato. E assim, ó, como é algo que eu sempre sofri muito, eu tinha que consertar. Eu não me conformava daquilo, eu não conseguia resolver aquela situação. Tá? E o grande finale pra mim, isso, foi a questão do sucedâneo, que eu falei no último vídeo que eu fiz pra vocês, certo? Que assim, é a minha forma de sucedâneo. Até patenteada agora, né? Eu tô muito orgulhosa dessa forma. Eu tô muito feliz quando eu consigo fazer essas coisas e que eu consigo ter um movimento científico, que até quem assistiu a aula, a comparação, bromatológica e tudo mais, e ter resultado. Eu me sinto muito satisfeita, muito feliz de poder ter essa profissão e conseguir ter o resultado que eu tenho. Então, assim, é uma forma que eu passo para vocês com muito carinho. Ouçam, escutem a aula, vejam o material e façam com muito carinho. Entendam o porquê eu montei essa forma. É isso que eu quero que vocês entendam. O porquê que eu fui juntando esses pedacinhos e mudando e cheguei naquela composição. Porque aí, como eu falei, tá na live. Se você tiver que mudar um ingrediente, você vai saber o que mudar. Você não vai trocar aquele ingrediente por iogurte. Você vai procurar a coisa certa, a quantidade certa, do que tiver disponível na sua região. E é isso que eu quero dos meus alunos. Eu não quero que vocês façam o meu BLA. Eu quero que vocês tenham conhecimento para poder agir de acordo com a sua criação, com as suas crenças. Tá certo? E aí, esse módulo, além das 3 aulas teóricas, né? A gente tem 21 aulas práticas, onde eu ensino desde o desenvolvimento de reanimação, de filhote, logo pós-parto, as avaliações, da mamadeira, da seringa. Eu ensino tudo na prática, com vídeos práticos, a você cuidar do neonato. Tá? Então, tipo de mamadeira, movimento de sucção, tudo bem certinho. E no e-book de neonato, tem tudo ali o passo a passo. Então, juntas as 3, ó, você vai cuidar de uma ninhada como nunca cuidou antes. E eu vou te falar, você vai dormir muito mais. Ó, prometo pra você. Essa é uma promessa que eu te faço. Tá. E aí aqui, nesse 7º módulo, a gente encerra essa fase 1. Aqui, pra mim, você se torna um profissional. Você conclui como se fosse tudo que eu colocaria numa grade curricular. Um curso técnico, para você ser um profissional criador de cães
tá aqui. Tá? Aqui você conclui com sucesso e você vai ter uma avaliação para fazer. Aqui, assim que você concluir, você vai enviar uma mensagem para mim, a gente vai agendar a sua prova, tá? Vai ser uma avaliação, vai ter falsa negativa, vai ter algumas perguntas de curta resposta, tá? Quando vocês compram o curso, recebem um material explicado quantos projetos da prova, tá? E aí, vocês têm que ter acima de 70, uma nota acima de 7, tá? Juntando os trabalhos e a prova, para poder passar para a fase 2, se assim você quiser. Tá? E para você receber o certificado, não quero a fase 2, só quero a fase 1, mas para você receber o certificado e o compromisso, o termo ali, que você é um compromisso, eu montei um código de ética do criador profissional, tá? E também vai ter cinturão da Credog, uma título de mestre, tudo, que você é um criador comprometido, que você é um criador profissional e que tem essa parte técnica, tá? Para você receber todo esse material, você tem que ter aprovação na prova. Você vai ter 2 chances de realizar essa prova, tá? Então, fez uma vez, não acertou, pode fazer novamente. Na terceira, se você mesmo assim não for aprovado, eu vou passar um projeto de trabalho para você, vai ter 15 dias para entregar, tá? E aí, se você fizer tudo o quezinho, você vai receber uma nota. Mas eu preciso desse material, desse controle dos alunos, tá? Até porque eu preciso saber o que você aprendeu, o que você teve dificuldade, qual a parte da aula que não consegui passar esse conhecimento para vocês. Eu preciso desse retorno. Eu, como professora, preciso disso para poder melhorar o curso para vocês, para poder aprimorar o curso para outras pessoas, certo? Então, assim, não considere isso, ai, que ruim, vou ter que fazer uma prova. Tá? E outra coisa, fui mal na prova. Primeiro que agora os cursos têm contrato, então a gente vai ter contrato tanto da questão de prestação de serviço, de curso e tudo mais, como também a questão do sigilo profissional, tá? Até os dois lados, né? Então, o sigilo profissional, do meu lado com você, notas, tudo que foi relatado, seus animais, vai estar lá no contrato entre nós, certo? E também pela questão do meu material. Todo o meu material agora, ele tem a marca registrada do copyright e o ISBN, que é um númerozinho de cadastro lá, para garantir direito autoral, tá? Audiovisual e tudo mais. Então, eu tenho que fazer esse contrato com vocês, porque assim, você comprou o curso, tá lá no contrato, só você pode acessar com e-mail. Os materiais aditivos do curso, como os e-books e tudo mais, você vai receber, você não pode compartilhar, você não pode. Se você vai ter o seu código nesse material agora. Então, se esse material com o seu código chegar na outra pessoa, veio decorrente, a gente sabe que veio de você. Então, assim, é pros dois lados. Para você ter segurança que o que foi abordado com você ali, como aluno, como profissional, não vai sair dali, certo? E que o meu material também fique seguro, né? O contrato esse tipo de contrato de escola, tá? É um contrato que muitas escolas fazem de curso online, tá? Eu pedi baseado nisso aí e tudo mais. E assim, não é prejuízo pra ninguém. A única coisa que é muito importante vocês entenderem é o seguinte. Primeira coisa, não vai ter liberação do módulo seguinte e nem dos certificados se não tiver aprovação desses materiais, tá? Então assim, faz esse material, faz esse trabalho, mas não vai receber nem o certificado, nem passar por outro módulo se não concluir o anterior. Ponto. Não adianta ficar bravo, não adianta xingar. Não tem tempo para assistir. Vai poder assistir o prazo que você quiser, mas não vai passar para o seguinte. Ok? Outra coisa, os e-books. Quando você passa para o outro módulo, então, por exemplo, passou do módulo 1 para o módulo 2, são e-books diferentes. Cada módulo tem o seu material. Tá? Que não são mais os materiais em PDF, são os e-books mesmo, tá? Que eu vou separar. E aí, meu amigo, esse e-book não vai ficar no mesmo link. Assim que você recebe a liberação do link, você vai receber esse e-book, seja por WhatsApp ou por e-mail. Você tem que entender que quando vocês compram só o e-book, ou quando esse e-book vem junto com o curso, esse e-book vai ser enviado uma única vez. Certo? Ai, 2 semanas depois meu celular apagou, perdi. E eu não vou enviar outra cópia. Porque muitas vezes eu estou atualizando, acontecendo coisa, eu não tenho. Mandei um material para você, não tem como. É que nem você ir numa livraria comprar um livro e aí rasgar e você querer ir lá pedir outro lugar. Isso não existe, tá? Então assim, vamos atuar de forma profissional dos dois lados. O material vai ser enviado para você uma única vez, da forma como você preferir, pelo WhatsApp e pelo e-mail.
Eu, quando recebo um material muito importante, meu drive, porque meu drive tem não sei quantos terabytes ocupado. Porque quando eu tenho uma coisa muito importante, eu salvo 5% dela, por não ter risco de eu perder meu material. Que hoje eu sou migração vazada, né? Então, pronto, é isso. Então, salve no drive, salve no e-mail, salve em vários locais. Porque não vai ser enviado segundo dia. E o certificado também não. Se diz fez coisa não sei quantos anos atrás. Ah, não tem como você fazer. Não, gente. Eu nem sei quando ele fez curso. Não tem como. É mesmo quando eu chegar na minha faculdade hoje, eu nem tinha diploma pra mim. Não é assim, tá? Então vamos levar a coisa a sério. Vamos levar a coisa de forma ética, de forma profissional. Todo mundo só sai ganhando, certo? Então, aqui, você já aqui sim, você deu um passo enorme. E agora sim, você pode encher o pé, vamos dizer, que a sua profissão é ser criador de criança. Tá? Ah, mas acabou aqui? Não, né, meu amigo? Você acha que vai acabar aqui? Logo, não. Aqui, você terminou uma nova função do canil. Você é criador de cães profissional. E agora? Vamos fazer uma especialização? Vamos para os detalhes? Agora sim, você tem base e conteúdo suficiente para só fazer aquelas aulas mais simples, mais rápidas e ó, aplicar tudo muito mais simples. Então aqui a gente tem o quê? Você, antes que ela tenha raça, você quer cães de raça, não é cães de raça definida. Então você precisa do quê? Melhoramento genético, né? Porque uma parte das vezes a gente como criador foi piorando. Então assim, vamos fazer melhoramento genético? Então, meu curso de melhoramento genético é top. Vou ser sincera, a certificação saiu. Genética de couro com o M5, tem teste de DNA, numerinho, só isso mesmo, Mariana. Tá? Então assim, tudo tem uma sequência. Mas assim, eu fico muito frustrado. E eu fiz genética de cores, realmente, porque a gente precisa, muitas vezes, um cachorro com o melhor valor de mercado. Só que ela nunca deve ser prioridade. Tanto que todos os materiais que eu monto, quando eu coloco genética de cor, ela vem por último, para fechar aquilo ali. Primeiro a gente tem que trabalhar doença hereditária, genética, saúde, produzir um cão saudável. A cor é secundária. Eu tô com uma birra de quem é aluno, de quem vem só procura genética de cor. E toda vez que alguém vem procurando somente esse material, eu sempre falo de doença hereditária. E aí quando a pessoa, assim, eu sou até metano, eu tenho cara de todos os metanos, mas tem certas coisas que não adianta. A luzinha acende. E a gente, afinal de contas, gente, são 2008, mais de 15 anos, tô trabalhando nisso aí. Tem uma coisa que você vê quando o tutor, o criador, tá querendo passar perna, não é passar perna, tá querendo, né, distorcer a história. Eu sei, eu não aceito. Eu não tava conformada com o meu curso. Eu não tava com nenhum gosto de vender meu curso, nada com os meus alunos, por causa disso. Porque a pessoa vem lá, ela só quer saber se o Zezinho Colinzinho vai dar o azul que ela ainda carinho, mas não tá nem isso, o cachorro tem colapso de arqueia, joelho, eu tô lascado. Não, isto eu não aceito. Não foi para isso que eu fiz esse material. Eu sei o que eu passei com o Bulldog, com Invertman, o que eu passei com o Bulldog com atopia, o que eu passei com o Bulldog com síndrome aérea. Enquanto eu não tinha condição de fazer o controle das doenças hereditárias, e eu fui, estudei, aprendi, fiz, tive resultados em poucas gerações. E eu sempre estou mostrando com muito orgulho, certo? E aí, por que que os outros criadores não podem fazer isso também? Né? Então assim, genética vai passar genética básica e doença hereditária. Vou montar um projetinho. Não é pra você fazer exame de cachorro, não. Montar um projetinho de doença hereditária dos cachorros. Entregou um projetinho? Você vai ter as aulas de genética de cor, os 2 e-books de genética de cor e uma consultoria de genética de cor. Se você me entregou um projetinho. Certo? Não entregou o projetinho? Pulou a genética de cor. Não tem. Certo? Não fiz esse curso para entregar pérolas a porcos. Genética de cor é para aquele criador que prioriza a saúde e que precisa sim de um animal belo, saudável e com valor de mercado. Porque não adianta nada o criador fazer todo o cuidado de saúde de seus cães e produzir, às vezes, um filhote de uma cor que não tem valor de mercado. O trabalho dele foi por ralo abaixo. Como dizia meu pai, transformou dinheiro em cocô. Então, essa parte de genética de cor é feita especialmente com muito carinho e dedicação para você, criador, que prioriza a saúde. Porque você merece ter um cão que venda com valor adequado no mercado para ter a sua profissão, o seu lado profissional bem remunerado. Você merece. Agora, a pessoa que só pensa nisso, ela não merece. Até porque, quando a coisa financeira apertar, a primeira que vai ficar no perrengue é o bicho dele.
Então, essa é a forma que eu tenho de, de levar o meu material, tudo isso, para o criador que realmente merece, o criador que realmente ele não morre para vocês, ele vive para vocês. E aí? É você. Eu vou ser bem sincero. Para fazer tudo isso, faz umas 2 semanas que eu tô dedicada a isso. Remodelando todo o curso, a grade curricular, ajeitando as aulas, como eu fazer. Então assim, eu assisti muitas das aulas novamente para poder organizar isso. Eu estou muito orgulhosa de onde eu cheguei. Eu nunca na vida, há uns anos atrás, imaginaria que eu pudesse chegar aqui onde cheguei. E aí, essa semana, eu pedi muito final a Deus. Se realmente era para mim fazer isso, era para mim vir, divulgar e correr atrás. Se tinha outras pessoas que também tinham isso. E ontem eu recebi um sinal muito grande de Deus. Mais pra frente eu vou contar pra vocês. Então, e é por isso que eu tô aqui hoje. Para com a minha vela acesa, poder estar trazendo para vocês e acender a sua vela. Que tem o mesmo dom que o meu, mas está passando por situações que muitas vezes eu já passei. Então, seja bem-vindo. Tenho orgulho de dizer que a sua profissão é criar conhecimento. Quando me procurar, oi Mariana, não precisa me chamar de doutora, que eu não sou doutora ainda. Eu sou filha de mestrado. Me chama de professora, que me dá uma felicidade tremenda. Oi professora, sou criador de cães e eu quero me profissionalizar com você. Esse módulo aqui, que é o início de tudo, ele tem valor de R$650 no cartão, R$120 à vista. Tá? Esse valor pode ser pago no cartão parcelado ou no Pix. Esse valor, desconto, os e-books estão inclusos aí, tudo certinho. E você vai dar o primeiro passo para você fazer o melhor e trabalhar com excelência precisando mais. Eu sempre falei, é para fazer diferença. Não, você não tem que fazer diferença para ninguém. Você tem que atuar com excelência para suas crianças. São eles que merecem o seu melhor. Bom, esse vídeo para mim foi muito especial. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui, passar isso para vocês. E eu sei que ele vai chegar para as pessoas certas. Para essas pessoas que Deus que as coisas vão se encaminhar que elas precisam. Que elas também têm esse desejo. Que elas também têm esse dom. Esse pedacinho desse dom de Deus. Querem criar, querem desenvolver, querem fazer algo melhor. Querem fazer um novo todo dia. Isso é criar, Cristo. Tem muita gente aí que é sinófilo, sinocultor, copiador de cachorro. Esses não. Eu já tive muitos alunos assim. Eu quero que são criadores que querem fazer algo novo melhor todos os dias. Pelos seus filhos. Bom, fica aqui um grande abraço meu. E estou à disposição para esses que querem ser profissionais, querem ter a profissão, criar cães, ter tanto orgulho quanto tenho hoje de dizer. Minha profissão é ser criadora de cães. Sou duas profissões, sou médico veterinário e sou criadora de cães. Um abraço e até a próxima.